Olá, o Lugar da Fala faz hoje uma edição especial com um médico especialista em cirurgia oncológica, Dr. Júlio Batista, que atende em vários hospitais, que opera em vários hospitais aqui da cidade de Londrina. E ele traz uma informação importante, baseada em conversas, em dados levantados com os próprios colegas, com profissionais da área da saúde, uma notícia que já vem sendo veiculada desde janeiro em outras cidades maiores, como é o caso de Campinas e São Paulo, e que é mais uma notícia grave nessa época de pandemia. Por conta de não estarem fazendo exames preventivos para doenças seríssimas, contra o câncer, contra diabetes, doenças crônicas, como diabetes ou doenças cardiológicas, por exemplo, a gente deve ter, a curto e médio prazo, pelo fato das pessoas não estarem fazendo esses exames preventivos regularmente, como acontecia há um tempo atrás, há um risco muito grande agora de uma enxurrada, de uma avalanche de casos de desenvolvimento de câncer mais rápido em pacientes que poderiam estar com tudo isso sendo evitado. Bom, mas eu já expliquei bastante. Quem vai falar sobre isso é o nosso convidado, o Dr. Júlio Batista. E, antes de mais nada, apenas eu gostaria de dar oi para meus colegas de bancada. Olá, Raquel Rodrigues. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Cláudio Oste. Boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, pessoal. E a gente está aqui também com o Fábio Silveira. Oi, Fábio. Oi, boa noite para todo mundo, né? Boa dentro da medida do possível. Vamos lá. Pois é como a gente estava dizendo, não bastasse a pandemia e agora mais problemas à vista. Doutor Júlio, boa noite, muito obrigada pela sua presença com a gente no Lugar da Fala. Boa noite, Carla, boa noite a todo mundo, Raquel, Cláudio, Fábio. Estou à disposição de vocês, naquilo que a gente puder tratar, e eu estou na onda do Fábio. Boa noite é uma força de expressão. A gente está vivendo um momento muito ruim e ficar contente ou alegre ou coisa, nesse momento está muito difícil. Pois é, e eu já vou começar então com uma questão que o traz aqui essa noite, um problema que o senhor levantou numa conversa conosco, jornalistas. Aqui em Londrina já está detectado que as pessoas, em grande parte, pararam de fazer exames preventivos, exames sérios de doenças como vários tipos de câncer e diabetes. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para a gente começar. Bom, vamos tentar colocar isso de uma maneira organizada, fica mais fácil de entender. Não é nenhuma situação que a gente está tentando dramatizar o momento, ele já é dramático o suficiente, então eu vou colocar para todo mundo de uma maneira clara. A recomendação, desde o início, 13, 14, 15 meses atrás, foi de distanciamento social, ficar em casa, aquele tipo de meio lockdown, uma restrição de movimento. E o que aconteceu? As pessoas as pessoas mudaram os hábitos, aquele tipo de comportamento regular que elas já tinham. Então, de 6 em 6 meses iam ao médico, anualmente iam ao médico, faziam as suas revisões, o seu check-up, os testes naturais de exame de sangue, pressão, exames de imagem, mamografia, ultrassom. E o que aconteceu? Todo mundo ficou chocado a partir de fevereiro do ano passado e as situações que a gente chamou de prioridade, elas passaram a ser de subsistência. Então, comida, farmácia, mercado, padaria, essas coisas permaneceram. Mas essas situações em que a gente achava que podia deixar passar, elas foram se acumulando e setembro, outubro, novembro, o que a gente percebeu? O número de exames de mamografia, de ultrassom, de endoscopia, exames de sangue, eles caíram absurdamente. O número que eu tenho exato para vocês é a mamografia. O número de mamografias realizados no Brasil no ano de 2020 é a metade do número de mamografias realizadas no ano de 2019. Esses são números dados pelo Instituto Nacional do Câncer. A Sociedade Brasileira de Mastologia confirma isso e provavelmente a gente está vivendo a mesma realidade em Londrina. Se a gente tem a metade dos exames realizados, provavelmente a gente tem um grande número
de tumores que podiam ser feitos diagnóstico através da mamografia, dos exames clínicos, deixando passar. E aquele exame, aquele tumor... Desculpa, só para pegar o gancho, o senhor trabalha, o senhor faz cirurgias em vários hospitais, justamente a sua especialidade é tumor, câncer de mama e de útero. O senhor sentiu isso no seu dia a dia? Houve essa queda drástica no número de cirurgias? E até Então, completando, se me permite, doutor Júlio, essa proporção, por exemplo, como é que a gente faz essa conta? Eu não sei se ela existe. Por exemplo, de cada 10 pessoas que fazem exame, ou de cada 100 pessoas que fazem exame, quantas têm o diagnóstico positivo normalmente? Até para a gente ter uma noção da proporção de pessoas que vão deixar de ser tratadas, né? Bom, vamos dividir em dois grupos, né? Aquela paciente que faz exame para rotina, então a mulher está acima de 40 anos, que a gente recomenda a mamografia, a incidência de tumor nesses casos é baixa. Mas quando a mulher procura espontaneamente, porque ela fez um exame clínico, um autoexame, o médico clínico dela, ginecologista, palpou um nódulo, a chance de fazer um diagnóstico de tumor na mamografia é muito alta. Então a gente não tem um percentual de quantas mamografias são normais e quantas têm positivo. Mas voltando à situação do raciocínio que a Carla iniciou, eu penso assim, duas maneiras fazem o paciente procurar o consultório hoje. Ou ele é recomendado por um clínico geral, um ginecologista, um mastologista, ou é um controle. Nas duas situações, o número de pacientes, o número de consultas caiu absurdamente. Então, as pessoas deixaram de ir ao médico com medo. Muito porque a gente recomenda que eles não vão. A gente não recomenda que eles não saiam à rua. Mas o que aconteceu? Essas duas situações associadas fizeram com que o diagnóstico precoce, que é o que a gente preconiza, e o diagnóstico em cima daquilo que passa a acontecer com o exame, autoexame, exame físico, de posto de saúde, de médico clínico geral, também deixou de acontecer. O que a gente tem percebido, desculpa, Carla, isso também deve estar refletindo no caso dos homens, né? Porque os homens já têm aquele receio do exame de próstata, o exame de toque. Muita gente já tenta evitar, vai deixando para lá e tal. Numa situação dessa, deve estar muito mais difícil ainda para que os médicos possam atender esses pacientes, né? Então, nós vivemos 2 meses importantes no meio da pandemia que exemplifica isso que você está falando, Cláudio. Então, o Outubro Rosa, por exemplo, ele é rico em manifestações, em estímulo, em promoções, em campanhas, e o Novembro Azul, da mesma maneira. Tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul zeraram. Esse ano a gente não teve nada. Vocês são prova disso. A Raquel, uma vez, nós fizemos um programa em cima do câncer de mama no Outubro Rosa. Impressionante como as mulheres procuram espontaneamente, os médicos estimulam que isso aconteça. E nesse ano a gente não teve nada disso. E o homem, como você falou, ele precisava de uma desculpa. Ele alcançou essa desculpa, ele não vai ao médico. É isso mesmo. Então, doutor Júlio, eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente nesse ponto. Em nenhum momento se falou que as pessoas não deveriam procurar os médicos para fazer tratamento preventivo. Aliás, fazendo um raciocínio até tosco aqui, da mesma forma como as pessoas continuaram indo ao supermercado, à farmácia, isso no caso daqueles que estão fazendo isolamento social, que a gente sabe que não é a maioria. Mas não existe cuidados específicos? As pessoas têm que deixar de fazer exame ou isso é absurdamente errado? Isso é um erro, sim, sem dúvida, porque a gente tem que entender o seguinte: o que a gente recomenda? Que as atividades essenciais permaneçam. E dentro das atividades essenciais, a visita ao médico, o diagnóstico precoce, a prevenção, ela está classificada nesse grupo. Então, ir ao supermercado, à farmácia, como você falou, ao açougue, uma ótica, um ginecologista, mastologista, mamografia, endoscopia digestiva alta e baixa, tudo isso são atividades essenciais. A paralisação de uma delas vai criar problema. Então, sem dúvida, é um erro que está sendo cometido. Se há estímulo ou não social, mídia, medo das pessoas e tudo, eu acho que está acontecendo. Uma das funções nossas, e eu acho que esse é um veículo que a gente pode usar, é tentar esclarecer ao máximo que procurar o médico com todo tipo de cuidado, máscara, higiene frequente das mãos com álcool e sabão,
sabão e álcool, o distanciamento social. Esse tipo de orientação ele deve ser mantido no supermercado, na farmácia, num consultório médico, numa clínica de imagem, num laboratório de análises clínicas. Isso é essencial. Doutor Júlio, eu até vou pegar um gancho aí, a gente falou em erros, né, que as pessoas estão cometendo, mas eu senti assim, preocupações muito sérias. A gente teve uma situação ontem, até com uma amiga próxima nossa, ela está com Covid, precisava fazer tomografia, e ela disse, mas como é que eu vou fazer tomografia com Covid? Né? E aí eu também parei para pensar, nossa, ela está com Covid, faz exame de tomografia, vem outra pessoa, pega a doença também. Então, as pessoas ficam com medo disso, né? Ficam preocupadas com isso. Como é que têm sido os cuidados nesse sentido? Né? É até bom a gente esclarecer como funciona, se são equipamentos diferentes, equipamentos separados, ou existe realmente uma higienização muito especial nesse sentido? Essa é uma preocupação e eu acho que é exatamente por isso que as pessoas acabam tendo desinformação. Falta da nossa parte esse tipo de esclarecimento. No exame de imagem, por exemplo, a tomografia, todo o caminho, o trajeto, ele é cuidado e higienizado, tanto da sala de recepção para a sala de exame. Na sala de exame, é como se fosse um centro cirúrgico. Ela deita no material que é descartável. O profissional que vai atender, ele está com o EPI todo preparado para isso, e não só pensando que esse paciente tem Covid. Se já tem o diagnóstico e a gente vai fazer a confirmação ou a investigação, já é preparado para como se ele tivesse o diagnóstico positivo de Covid. A gente tem situações bastante curiosas que em hospitais que têm tomografia disponíveis para poder fazer o exame em pacientes com Covid, que 2-3 minutos depois entra um paciente no trauma e precisa fazer uma tomografia de crânio, por exemplo, e precisa usar a mesma sala. Hoje em dia, não raro, a gente tem 2 tomógrafos funcionando, um para diagnóstico respiratório e outro para trauma. Então, 2 aparelhos de tomografia funcionando simultaneamente. Nos hospitais que só tem um, eles param o processo, fazem a higienização, tiram todo o material, espera-se o período regular, 30, 40 minutos, e daí entra o outro paciente. Doutor Júlio, quais são as consequências? Eu gostaria agora que você explicasse um pouco mais isso. Quais são as consequências a curto, médio prazo dessa falta de exames, né? Dessa falta de preocupação? Porque, assim, pelo que a gente está entendendo, as pessoas deixam de fazer exame e procurar o médico, ou por medo de se contaminar, ou por descaso, ou porque arrumaram uma desculpa. Isso tudo pode resultar em quê? Bom, se a gente for lembrar de toda a recomendação que a gente faz para o diagnóstico precoce de todo tipo de tumor, seja ele do aparelho digestivo, tumor ginecológico, tumor de mama, quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, maior a minha chance de cura. Se hoje eu estou tendo um atraso de 6, 7, 8, 10, 12 meses para o diagnóstico inicial, mais a biópsia, mais o tempo que esse paciente vai ficar na espera para poder fazer o tratamento, a gente entende que a gente está perdendo 1 ou 2 estágios de chance de cura para esse doente. O que é esse 1 ou 2 estágios? Todo mundo já viu falar do estágio 1, do estágio 2, do estágio 3, do estágio 4 do tumor, do câncer. Então, se a gente tem um tumor hoje, setembro, outubro, novembro, janeiro, que é um tumor de estágio 1, e eu estou deixando para fazer esse diagnóstico em abril, maio, junho, começar a tratar dele em julho, eu talvez tenha aí 60, 90, 120 dias para deixar esse tumor crescer. Então, a gente vai estar perdendo a oportunidade de cura. E o que acontece? Existe um estudo que mostra que depois desta onda da Covid, não sei quando vai acabar, a gente imaginava que fosse em outubro do ano passado, dezembro do ano passado, mas agora a gente está vivendo, no início desse ano, a 4ª onda. Mas depois disso, são 2 ondas preocupantes. A primeira é a onda social, que envolve a situação financeira e de saúde mental. Essas 2 condições associadas vão criar um problema muito sério, tá? De repercussão inimaginável, porque tanto a parte financeira quanto a saúde mental, o relacionamento humano, as pessoas estão mais agressivas, as pessoas estão com menos paciência.
E essa situação acaba repercutindo tanto no âmbito familiar quanto no âmbito do trabalho. E a outra onda que preocupa bastante são as outras doenças, que é justamente o motivo da nossa conversa de hoje. Sim. Então, por exemplo, o diagnóstico de um diabetes tardio, a gente vai estar tratando desse paciente já com complicações vasculares. O diagnóstico de uma doença cardiovascular tardia, a gente vai estar tratando de uma doença que eventualmente era tratada com remédio e vai precisar de uma cirurgia, de um stent, de uma situação dessa. Ou o que aconteceu numa conversa que eu tive com um amigo que é cirurgião cardiovascular em novembro, em que ele operava uma determinada patologia, uma cirurgia por semana daquela patologia. E há 3 meses ele não tinha operado nenhuma. E onde estão esses doentes? Eu perguntei. Ele disse o seguinte: os pacientes estão morrendo. Porque estão morrendo num posto de saúde, numa unidade básica, num hospital geral, onde não tem condições de transferir, e, eventualmente, de Covid. Porque é bom que se deixe claro, doutor Júlio, é bom ficar até claro, porque muitas pessoas, a gente brinca, né, fala terraplanistas, né, ou negacionistas, as pessoas que querem se recusar, acho que agora está impossível, né, de entender e de aceitar que a pandemia é uma realidade, está matando milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas, enfim, só deixar claro que isso não mistura números, né? Não é que as pessoas estão sendo contadas como Covid porque elas morreram de doença de coração, cardiopatia. É porque teve um momento nessa confusão toda que as pessoas falavam: nossa, ninguém mais morre de qualquer outro tipo de doença, né? Isso. As pessoas hoje só morrem de Covid. Quer dizer, na verdade, não é bem isso, né? E isso vai acabar agravando ainda mais. Vão se morrer muitas pessoas ainda de Covid e de outras doenças não tratadas. Na verdade, essas pessoas, seja lá quem forem, né? A gente não está aqui para discutir posicionamento ideológico de ninguém, mas quem opta por poder dar esse tipo de desculpa, que está todo mundo morrendo de Covid e ponto, é porque, primeiro, não está dentro de um hospital, não conhece a nossa rotina, e a seriedade para preenchimento de um atestado de óbito, ele obedece tantos requisitos, tantos protocolos para poder assumir essa situação. Para ter uma ideia, eu trabalhei durante 11 anos na Santa Casa como diretor técnico, e uma das comissões que a gente tem lá dentro, todos os hospitais têm isso, é a comissão de óbito. E os atestados de óbito são revistos por cada hospital, pela Secretaria de Saúde. Existe um comitê dentro da Secretaria de Saúde que examina as certidões de óbito, e para que eu possa ter uma situação dessa mudada, com diagnóstico como causa mortis, ter dado como uma doença que não é, eu tenho que criar provas, eu tenho que criar realidade. Um estudo de prontuário que vai me dar que o doente morreu de Covid e que não tinha um PCR positivo, uma imunoglobulina positiva, o que vai acontecer? Isso vai gerar um problema. Ninguém faz isso. Sim, mas o que eu quis dizer é o seguinte, doutor, é que como tem o número de mortes pela Covid é muito grande e a mídia está massificando nessas informações, há um percentual da população que acha que, não, peraí, a mídia está enganando o povo porque só fala que morre de Covid, ninguém morre de outras doenças. E, na verdade, não é nada disso, né? Você tem uma parcela muito grande de pessoas morrendo, sim, pela Covid, por conta deste momento, e outras pessoas que agora esse número da Covid, pelo óbvio, suplantou, também morrendo, mas, obviamente, por motivos que já são comuns, né? Cláudio, para você ter uma ideia, corroborando com isso que você está falando, nós não temos ainda 1 ano da primeira morte de Covid em Londrina. Tá certo? Foi, se eu não me engano, dia 3 de maio, 3 de abril, se eu não me engano. Nós temos hoje em torno de 810 mortes por Covid em Londrina. Por ano, nós temos em Londrina em torno de 7 a 8 mil mortes. Esse número de mortes, ele aumentou 800 o número. Aumentou os pacientes que morreram de câncer e não tiveram diagnóstico, ou não tiveram alguma possibilidade de tratamento. Mas nós tivemos uma diminuição do número de mortes de acidente, por exemplo. Então, se a gente colocar isso num padrão, a gente teve aumento do número de mortes por uma causa e diminuição por outra.
mas o número de mortes geral na cidade permanece muito próximo do normal. O que acontece? É que nenhuma doença matou em um ano 800 indivíduos. Sim. Qual doença matou sozinho 800? Câncer de mama. Em Londrina, por exemplo, a gente perde aí em torno de 150 a 200 pacientes por ano. Câncer de próstata, 70, 80, 90 homens. Cardiovascular, acidente de automóvel, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, são as causas mortes que a gente conhece. Uma doença matar 800 pessoas é para criar pânico, é para criar atenção, é para tomar medidas de forma correta. Não é uma situação Até por conta das circunstâncias, né, doutor? Até por conta das circunstâncias dessas mortes, inclusive, né? Que elas são normalmente muito dramáticas, né, que levam a pessoas a situações extremas em UTI, que até eu acredito que o senhor possa até descrever isso, né, que são situações muito dramáticas, e essa outra situação paralela que a gente está vendo, de uma pessoa esperar um leito e não ter, de a gente ver o paciente sair correndo porque ele teve um pânico de ver a situação dentro do hospital, e depois acabou até sendo entubado, infelizmente. Então, assim, ela é uma doença que leva a extremos, né? E, inclusive, diante de toda essa situação emocional que o senhor também citou, né? Bom, isso que você falou agora é uma condição interessante pelo seguinte: essa doença não tem uma evolução lenta e progressiva como as doenças que a gente tinha hábito de ver. Então, um paciente evolui com insuficiência respiratória, 24, 48 horas nas outras doenças. Ele vai para a UTI, lá dentro ele fica 3, 4, 5 dias ou algumas horas. Mas no caso da Covid, o que a gente tem visto, e é uma doença muito nova, uma das coisas que eu comentei numa outra conversa que eu tive foi o seguinte: nós tratávamos de doença que nós temos há 200 anos estudando, e assim mesmo a gente não conhece bem. O câncer é uma delas. Então, a gente responde muito por uma situação de observação, de tentativa e erro e tratamento. A Covid tem um primeiro diagnóstico no mundo a partir do dia 29 de dezembro de 2019, na China. Quando foi janeiro, fevereiro, explodiu na Itália, Europa, Estados Unidos e Brasil. 28 de fevereiro, diagnóstico no Brasil. 28 de fevereiro de um ano atrás. Então, tratar essa doença que a gente não conhecia, tudo assusta. Mas, nesse caso, ela tem uma evolução muito rápida. Você estava citando o exemplo que aconteceu essa semana aqui em Londrina. O paciente saiu andando, saiu fugido do hospital. Horas depois, ele estava em insuficiência respiratória plena e precisou ir para o tubo. Então, essa evolução rápida, essa angústia respiratória, e, infelizmente, quem já passou por ela sabe do que eu estou falando, ela que é causa seu esse caso. tipo de Desculpa, doutor Júlio, desculpa. Eu vou ser obrigada a pegar esse gancho, que infelizmente, ou felizmente, já que estamos conversando e você está ótimo, está tudo bem, foi seu caso. Você foi internado, ficou alguns dias na UTI. Você podia compartilhar isso um pouquinho com a gente? Em abril do ano passado, eu estava trabalhando no Rio, justamente nessa situação de tentar combater a pandemia. Então, um grupo foi para São Paulo, outro grupo foi para o Rio, e nessa exposição eu acabei contraindo a doença. Eu fiquei afastado do grupo, a gente estava num hotel e não tinha comunicação com ninguém, e eu julgava que eu ia ter uma forma leve ou moderada da doença. Mesmo sabendo das complicações, eu negligenciei alguns sintomas. Então, eu acabei diminuindo a ingestão de alimentos, líquidos, eu passei a ter dificuldade para poder respirar, e quarto, quinto dia depois, eu acabei precisando ir para o hospital. Eu fiquei 5 dias na UTI, não precisei ser entubado, graças a Deus a medicação conseguiu alcançar o nosso objetivo, as coisas seguiram bem. Mas do meu lado, eu tive paciente em questão de 3, 4 horas evoluindo para tubo, 1, 2 dias depois, óbito. Pacientes com a minha idade, entendeu? E a gente entrou andando, conversando junto na UTI. Então, são situações que um leigo passa por isso e se assusta. Eu, como médico, passei por isso e me assustei. Então, eu entendo essa situação, esse drama que as pessoas vivem, o medo,
por desconhecimento, por falta de informação. E é por isso que eu entendo esse tipo de busca por milagres. Então, as panaceias que se oferecem por este ou aquele tipo de droga, por este ou aquele tipo de comportamento, eu entendo tudo isso. Acho que está errado, mas entendo a opção de conduta que essas pessoas têm. Falando em drama, né? Me parece que nos últimos meses agora, particularmente nesse começo de ano, parece que a gente está numa fase mais agressiva, né? Atualizando os dados aqui de Londrina, da Secretaria Municipal de Saúde, 839 mortes. Só nesses 70, não chega a 80 dias de 2021, foram 403. Né? O que acontece? O que essa nova cepa aí, que certamente já está circulando aqui entre nós, o que ela tem de diferente que chega a números tão drásticos assim? Bom, a gente teve uma variante desse vírus que foi identificado em Wuhan no final do ano passado, em janeiro e fevereiro, na Itália, com um comportamento que passou a ser ligeiramente conhecido, com agressividade muito forte em pacientes acima de 60 anos e com comorbidade. Essa definição acabou mudando com 3 variantes que a gente identificou. Essa variante chamada brasileira, P1, uma variante da África do Sul e uma variante do Reino Unido. Nessas 3 variantes, o comportamento dela é mais agressivo, fazendo com que o paciente evolua mais rápido para a insuficiência respiratória, permaneça mais tempo o tempo de permanência dele é maior, tanto na unidade de terapia intensiva como na enfermaria, e acomete pacientes mais jovens. Então, isso que você falou agora é uma observação que a gente está vendo nesses últimos tempos. Qual que é o problema disso? Vamos lembrar que tanto no Brasil como na Europa, houve um relaxamento dos cuidados no período de novembro e dezembro. A gente teve aqui, desde o período das eleições, esse tipo de mudança de comportamento. Depois a gente teve Natal, Ano Novo, festas, feriados, etc. E o que acabou acontecendo? Vimos praias cheias, voltando a ter aqui, no nosso caso, o lago frequentado por todo mundo. Era difícil de ver alguém com máscara. E até hoje a gente vê muita gente achando que esse tipo de comportamento não é um comportamento preventivo. Na verdade, esse tipo de recomendação de distanciamento social, higiene das mãos, máscara, cuidados que a gente não tinha antigamente, eu acho que é o que promoveu a disseminação, somado à característica da virulência do vírus, que é maior agora. Doutor Júlio, para encerrar, eu acho que a gente está aqui já há um bom tempo, foi muito esclarecedora a entrevista, mas para encerrar eu gostaria de ouvir algo a respeito da sua frustração, se é que existe, né? Ou a sua avaliação, pelo menos, em relação a essa falta de vacinas que a gente está vivendo hoje no país. E imagino que para os médicos isso deve ser especialmente frustrante, eu imagino isso. Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esse estado de coisas a que a gente chegou. Deixa eu só emendar nesse encerramento uma outra questão, ainda nesse campo aí de faltar coisas, né? A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, estava noticiando que entidades representativas de hospitais particulares, de planos de saúde e de médicos intensivistas tinha informado a Anvisa e pedido uma reunião de urgência para dizer o seguinte: tem esses remédios anestésicos, inclusive que são importantes para intubar, sem os quais tu não consegue intubar, para 20 dias. E não é numa cidade X ou Y, é no Brasil. Para quem é de fora, bom, eu fiquei apavorado ao ver essa informação. Como é que é essa situação, doutor? Tem que ficar apavorado mesmo, porque essa é uma situação que aconteceu ano passado, em julho, agosto, em São Paulo e no Rio. Belo Horizonte aconteceu isso também, e depois acabou normalizando porque o número de casos diminuiu. E agora, com o aumento do número de casos, essa situação voltou a acontecer. Assim como esses remédios, e eles são de um uso específico para manter o paciente entubado de forma mais relaxada e aprofundar bem essa sedação do paciente, por isso ele precisa manter essa medicação 24 horas por dia, e o consumo dele nesses pacientes de Covid é 3, 4 vezes mais
é maior do que no paciente de UTI normal, UTI geral. Mas a mesma situação que acontece nessa situação, eu vou emendar a resposta para a Carla. Os fabricantes, eles não têm a capacidade de fabricar aquilo que a gente deseja num tempo hábil. Então, a vacina passou a ter apresentação comercial a partir de outubro do ano passado. A gente podia ter comprado? Sim, a gente podia ter comprado. Mas mesmo quem podia ter comprado e teoricamente comprou, não está conseguindo alcançar um número de doses que é suficiente para um país do nosso tamanho. Então, vamos entender o seguinte, foi feita uma conta essa semana que nós estávamos vacinando de forma geral no Brasil, uma população até o final do ano de 70 milhões de habitantes. Tendo ideia que a gente tem uma dose para 70 e a gente vai precisar de aproximadamente aí 400 milhões de doses, nós vamos levar 4 anos para vacinar todo mundo. Não que nós não tenhamos capacidade logística ou de estratégia para poder vacinar. A gente consegue fazer isso. Vide vacinação de sarampo, que a gente vacina aí 10, 12, 15 milhões de crianças num sábado. É uma situação tranquila. Qual que é o nosso problema? Os fabricantes não conseguem entregar para a gente hoje 40 milhões. Então vamos imaginar, Londrina tem 600 mil habitantes. Eu preciso de 1.200.000 doses. Se o Marcelo quiser hoje comprar 1 milhão de doses, não tem quem entregue para ele. O governador de São Paulo ontem estava comemorando milhões de alegrias que ele conseguiu entregar 3 milhões para um estado como São Paulo. Então, infelizmente, nós tomamos a decisão de comprar muito tarde. Nós não temos só uma vacina, nós temos hoje 6 vacinas no mundo que podem atender todo mundo. Se a gente tivesse tomado a atitude de comprar mais cedo, provavelmente a gente já está vivendo um cenário um pouco melhor. Mas não adianta imaginar que, tendo dinheiro e eu vou comprar, essas vacinas vão chegar de uma hora para outra, elas têm que ser fabricadas. E um outro aspecto é que uma vacinação em 2 doses, ela tem um período de 3 a 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, e mais 3 a 4 semanas até que o momento da imunização seja regularizado, seja entendido como perfeito. O paciente que toma uma vacina no dia 1, no dia 30, 40, ele vai estar imunizado. Então, da primeira dose para a segunda, para a imunização, eu tenho aí em torno de 60, 70, 80 dias. Dessa maneira, nós temos ainda pelo menos um cenário de 6 a 8 semanas de um cenário, mesmo quem for vacinado, ainda muito ruim. Então, os números que o Fábio colocou agora há pouco, de praticamente ter dobrado o número de mortes em 70 dias, eu, infelizmente, penso que uma previsão para os próximos 90 dias não é promissor. Só retomando aqui, doutor, até a pergunta do Fábio com relação aos sedativos, o que no meio médico se fala, né? O senhor fez uma colocação bastante importante, porque os especialistas estão falando que a gente vai chegar ao final de abril com 4 mil mortes por dia, né? Que essa é uma escalada, infelizmente, irreversível, porque a gente não tem como conter, a gente não faz lockdown, que seria o ideal, 15 dias para interromper um ciclo, não adianta fazer, e são especialistas, não sou eu que estou falando, tá? Não adianta ficar com esse negócio de vão fechar só fim de semana e finge que fecha, ninguém para. E aí eu queria saber especificamente sobre a questão dos sedativos, se realmente eles acabarem, que cenário que a gente espera? O que os médicos, como é que os médicos estão reagindo a isso? Raquel, imagina você numa guerra. A gente está numa guerra. Entendeu? Em algum momento vai faltar sangue na guerra. Em algum momento vai faltar sedativo, vai faltar morfina. Em algum momento vai faltar logística. E o que a gente está vivendo aqui é uma guerra. As pessoas não perceberam isso ainda. Eu penso que essa previsão que você colocou aí, eu li isso, eu acho que isso vai acontecer, infelizmente. Eu não sou favorável a que as pessoas morram de fome, que percam o emprego. Para nós está difícil, para vocês está difícil, para o pessoal da padaria da esquina está difícil. Eu entendo tudo isso. A gente tem feito promoção dentro do grupo de amigos
tentar estimular o consumo de pequenos comércios, pessoal local, tudo isso é uma coisa bacana. A gente entende, como uma amiga me falou, o Carrefour não vai quebrar, mas o cara do comércio da esquina vai fechar e vai perder 3, 4, 5, 10 empregos. Eu entendo tudo isso, mas eu não sei se a gente não vai estar vivendo uma coisa que não tem como descrever. Uma cidade como Londrina perdeu 800 habitantes, para eles, eu entendo, eu quero que vocês entendam o que quer dizer isso. Para eles é muito pouco, mas para nós é muita gente. 280 mil pessoas no Brasil em um ano é muita gente. E daqui a 90 dias a gente chegar a 300 mil, 350 mil, 400 mil casos. Eu ouvi uma pessoa dizendo que nós vamos chegar a 500, 600 mil mortes até o final do ano. Eu não sei se a gente chega até o final do ano dessa maneira. Não dá para saber nada. Agora, eu garanto para você o seguinte, com o pouco que a gente sabe, a interrupção da transmissão é a única maneira neste momento. A melhor maneira seria a vacina. Então, não adianta eu imaginar que, mantendo a transmissão e não tendo a vacina num prazo curto de tempo, a gente vai ter um cenário melhor, mais claro. Infelizmente, a minha opinião é que o cenário é sombrio. Eu estou acabando de receber uma notícia aqui, enquanto estou conversando com vocês, que a esposa de um anestesista amigo nosso está entubada com insuficiência renal na UTI. Quer dizer, é mais um caso. Semana passada perdemos 2 colegas. Isso próximo da gente. Eu estava falando com a Carla hoje que uma coisa interessante é o seguinte, o Hemingway colocou uma vez que ele só percebeu que estava na guerra, o personagem dele só percebeu que estava na guerra quando a bomba estourou do lado dele. Porque até então era aquela alegria, todo mundo conversando e tal. Quando a bomba estoura do nosso lado, a gente percebe que a gente está na guerra. As pessoas não perceberam isso ainda. Elas não perceberam que estão na guerra. Então, quando faltar o remédio, Raquel, aquilo que está acontecendo em São Paulo de faltar leito de UTI, faltar droga para entubar, faltar tubo, faltar respirador, os pacientes vão continuar morrendo. Só que vão morrer sem o tratamento, na possibilidade que eles tinham de sobreviver. Porque hoje um paciente que vai para o tubo, ele tem 40%, 50% de chance de sair. Essa ideia de não ter medicamento é 100% de não sair. Em outras palavras, o que poderia salvar agora é um lockdown mais consistente, seria o isolamento mesmo. Essa sempre foi a minha opinião desde o início. Infelizmente, ela não é uma situação socialmente agradável, financeiramente suportável. Nós vivemos num país miserável. A gente discute R$250 para dar para as pessoas. Os Estados Unidos eles assinaram essa semana um valor absurdo para aquilo que é a nossa realidade. E assim mesmo para eles vai ser difícil. Financeiramente é uma situação ruim o lockdown. Eu entendo, sei disso, mas eu não sei se as famílias arrasadas, da maneira que está acontecendo agora, com hospitais lotados, com doença multiplicando, com outras doenças crescendo, se a gente vai ter sobra de alguma coisa para poder avaliar depois. Então, reconstruir com falta de dinheiro, eu acho que a gente reconstrói. Eu não sei, não é aquela situação que eu já ouvi, para você é confortável porque a tua casa é confortável. O funcionário público continua recebendo. Eu entendo tudo isso. Só que o funcionário público, ou aquele que tem dinheiro, está morrendo do mesmo jeito do que aquele que não tem dinheiro. Porque hoje, não é ter dinheiro que faz a diferença. A gente recebeu essa semana no Twitter do prefeito de Curitiba, dizendo que recebeu uma mensagem de um empresário dizendo o seguinte: eu tenho dinheiro para comprar 2 hospitais, mas nesse momento eu não tenho um leito para colocar a minha mãe. Então, é esse drama que é muito próximo da gente, da área da saúde, as fisioterapeutas, as enfermeiras, os médicos, o atendente, o que a gente teve de aumento de número de Covid em atendente, pessoal da secretaria, eles estão expostos. Ninguém observa isso.
Eu vi o Marcelo falando uma coisa que eu achei fantástico. Na hora de começar a prioridade, tem que priorizar professor. Mas tem que priorizar professor, a zeladora, a menina da cantina. Esse pessoal é prioridade. Então, é esse tipo de ação de compra de vacina, de dar prioridade para quem tem que ser, é uma situação em paralelo. Mas o lockdown, na minha opinião, o afastamento social, seja ele com paralisação de atividade não essencial, mas não dá para classificar não essencial como, aí eu não quero citar para não ficar personalizado, mas eu acho que essa avaliação ela tem que ser muito séria. Certo, e não apenas um lockdown por algumas horas, né, ou por algumas categorias. A gente entendeu, acho que ficou bem claro. A gente tem lockdown e o pessoal vai para o lago, por exemplo. Exatamente. E para o supermercado, enfim, mas tá dado o recado. Doutor Júlio, muito obrigada. Assim, lamentavelmente, esse assunto seja tão pesado, tão difícil, tão real, né, tão factual, mas a gente agradece a entrevista, o brilhantismo nas suas exposições, a sensibilidade, a atenção, né, que você deu para a gente. Então, muito obrigada. Pessoal da bancada, é isso, né? Vamos dando... Eu queria aproveitar e agradecer também, porque eu acho que a gente tem que ter gratidão por alguns momentos, por mais pesado que eles sejam, mas a gente ter pessoas que possam nos trazer um pouco de experiência, de lucidez, nos fazer refletir de uma forma realmente concreta. E, doutor Júlio, o senhor nos proporcionou esse momento. Eu sei que, como a Carla disse, não é nada agradável de se ouvir, mas é a verdade, né? Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Claudião? Agradecer também, porque são informações que dão um pouco de clareza, né, nessa situação que está todo mundo vivendo aqui, e essencial para que a gente redobre os cuidados com tudo, né? Eu, por exemplo, que já estou começando, como é que é? Diz um amigo meu, estou chegando na pré-idoso, né? E a gente percebe que não tem mais essa conversa de idoso, está todo mundo entrando na mesma barca, né? Mas valeu, doutor, muito obrigado, viu? Fábio? Bom, queria agradecer também. Eu imagino que se para nós, da comunicação, do jornalismo, que tem uma tarefa de noticiar essas coisas, já é uma rotina pesada. Tem dia que a gente sabe que é difícil para a gente. Hoje, para mim, foi um dia bem difícil. Eu imagino para esse pessoal, né, como o doutor Júlio aí, profissionais de saúde, todos eles, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, né, que está na linha de frente. Imagina o peso que esse pessoal está carregando. E eu acho que, sabe, não tem preço o que esses profissionais estão fazendo pelo Brasil, pela humanidade. Então, gratidão. Eu vou pedir um minutinho só a mais para vocês, para dizer 2 ou 3 coisinhas. Realmente, o que o Fábio falou agora é uma coisa muito séria. Eu trato de uma doença que tinha, graças a Deus, um índice de mortalidade muito alto, e hoje em dia esse índice caiu demais. Os tratamentos clínicos, as cirurgias precoces e tudo, a gente conseguiu controlar o câncer de mama de uma maneira que não é mais uma doença fatal. Mas eu dizia para um pessoal amigo meu que no começo, eu estou há 32 anos fazendo esse tipo de atividade, e no começo eu perdia um amigo por mês. Porque na nossa relação com o paciente, a gente acaba criando uma relação de amizade. Você vê ele 1, 2, 3 vezes por mês, você passa horas de uma intimidade muito grande dentro de um quarto de hospital. No consultório, a gente alcança uma intimidade em questão de minutos. Então, a gente acaba fazendo uma amizade com o paciente. Perder um amigo por mês, eu não sei se vocês têm essa experiência. Agora, o que a gente está tendo é perdendo 3, 4, 5 pacientes por semana para quem está na linha de frente. É muito difícil. Londrina está perdendo, tem um índice de mortalidade hoje girando em torno de 8 a 10 pacientes por dia de uma doença. É muita coisa. Mas eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem. É realmente uma situação triste. O meu posicionamento não é um posicionamento muito flexível nesse aspecto, tanto
pela formação básica, que eu sou cirurgião geral, cirurgião oncológico, eu trato de câncer, é uma situação com um olhar pragmático da maneira com que a gente vê e enfrenta o problema, mas eu não queria que a gente transformasse isso numa situação de tristeza. A gente tem que ver da seguinte maneira, eu costumo dizer o seguinte, esse é um problema sério, não é um problema insolúvel. Para um problema sério, a gente tem que tratar com seriedade, com fé e esperança. A gente não pode desestimular agora. Se a gente entregar os pontos nesse momento, sem dúvida nenhuma, esse número de 840 ele vai pular para 1.600, 2.000, 5.000 até o final do ano. Então, com seriedade, com responsabilidade, com atitudes sérias, firmes, que eu acho que a gente vai poder mudar o rumo dessa história. Então, nós estamos dirigindo um avião muito grande e se a gente tomar atitudes fracas, a ventania toma conta da gente. Eu acho que a gente tem que ter pulso firme para poder tomar a direção correta nessa hora. Ok, então, muito obrigada mais uma vez e que a gente siga, né, a semana fora aí com muita serenidade, né, que a gente consiga manter essa serenidade, pelo menos tentar conservar um pouco da paz de espírito. Então, boa semana para você que acompanha com a gente o Lugar da Fala. Boa noite. Boa noite. Boa noite.